convido aqui no fechamento de mercado Alexandre Rício, CEO do Inter no Brasil. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Um prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. Muito bom compartilhar os números nossos aqui com vocês. Alexandre, queria entender exatamente na sua consideração o que foi o principal motor para essa expansão, esse salto de 39%, né, do lucro líquido do terceiro TRI em comparação com o mesmo período do ano passado. Vitor, aqui a gente está falando muito de continuidade de uma boa execução. Então, a gente já vem há 11 trimestres crescendo o nosso lucro, né? Desde o primeiro trimestre de 2023, que coincidiu com o lançamento de um plano de longo prazo do Inter. A gente vem trimestre após trimestre evoluindo positivamente essa lucratividade e essa lucratividade passa por muita coisa, né? Então, a gente está falando de crescimento de carteira de crédito. Nossa carteira cresceu 20% em 2024, esse ano ela está crescendo na ordem de 30%, expansão da margem com clientes. Então, aqui a gente está falando do spread de crédito, né? A diferença entre a taxa de juros dos empréstimos e o custo de captação. Isso vem se expandindo trimestre após trimestre, além da continuidade dos negócios com clientes, todo o negócio de serviço do Inter, onde a gente também vê expansão. A soma disso tudo acaba trazendo a continuidade da elevação desse resultado e desses lucros recordes que a gente tem apresentado trimestre após trimestre. Alexandre, eu vou querer aprofundar esse nosso papo sobre essa base de clientes ativos, mas antes você mencionou esse avanço, né, da carteira de crédito, cresceu 30%, cerca de 30% no trimestre. Queria entender que segmentos que puxaram esse crescimento e, evidentemente, como o banco gere todo o risco, por exemplo, de inadimplência, se a gente pensar segmento por segmento. Legal, Vitor. Então, esse ano era um ano que começou com muita apreensão, né? Então, assim, tinha uma grande pergunta que era o que a gente pode esperar de um crescimento de carteira de crédito num ano com o macro um pouco mais preocupante, com preocupações com inadimplência que poderiam acontecer ao longo do ano. Como que o Inter trata isso? A gente tem uma carteira com muito colateral, então nossa carteira é mais ou menos, a gente está perto ali de 45 bilhões de reais de carteira de crédito. 2/3 dessa carteira com colateral, 1/3 sem colateral, onde o sem colateral é majoritariamente cartão de crédito. Essa carteira com colateral ela tem muita resiliência e ela ajuda o brasileiro a sair de dívidas mais caras para dívidas com custo menor. Então, aqui a gente está falando de crédito imobiliário, home equity, que é o crédito com garantia de imóvel. A gente está falando de crédito consignado, consignado privado. E todas essas linhas, que são linhas saudáveis, linhas longas, que ajudam os clientes, elas têm crescido consistentemente ao longo de 2025. Até um fenômeno que a gente gosta de falar, que é o Inter by Design. A gente desenhou a companhia para ajudar o brasileiro com essas linhas mais baratas. Então, todas essas linhas crescem, elas são saudáveis, elas têm uma inadimplência bastante controlada. E na parte do cartão de crédito, a gente também tem conseguido crescer de forma sustentável, inadimplência sob controle, e também ajudando o cliente. Então, ao longo de 2025, a gente vem investindo muito no lançamento de produtos, que a gente chama eles de produtos de cobrança, que na essência são formas diferentes do cliente parcelar a fatura, do cliente se servir de forma autônoma, sem necessariamente entrar em inadimplência, que não é que está longe do que o banco quer, né? O banco quer que todo mundo consiga pagar, consiga resolver seu problema quando ele existe e continue atuando ali como cliente, consumindo outros produtos. Interessante. Esse sistema de vocês, Alexandre, eu queria entender se a gente consegue mensurar enquanto ele tem essa capacidade, essa a possibilidade de reduzir esse nível de inadimplência. O que a gente faz hoje, a gente não é. Vamos lá, o que a gente consegue? A gente tem conseguido, apesar de um cenário que poderia estar deteriorando do ponto de vista de inadimplência, a gente tem conseguido segurar ou até reduzir os níveis de inadimplência do cartão de crédito, que hoje é a carteira que tende a deteriorar de forma mais rápida quando a gente tem um cenário macro desafiador. Quanto que isso pode representar? Isso pode representar por volta de 10% na inadimplência. Então, se a gente pensar numa inadimplência que poderia estar 10%, 11%, a gente pode considerar que uma inadimplência pode estar abaixo de 10%. É mais ou menos a magnitude que essas mudanças
no produto, essas formas diferentes de parcelamento podem levar para o cliente. Então, na essência, o que a gente está fazendo, né? A gente diminui a taxa de juros. Então, acho que é bem popular hoje no Brasil e conhecido que o rotativo tem uma taxa de juros mais alta, né? O rotativo ele tem uma taxa de juros que pode passar dos 10%, chegar aos 15%, eventualmente até mais. Nesses parcelamentos também a gente reduz essa taxa de juros. E você acaba tendo dois elementos, né? Você tem a soma de uma taxa de juros mais baixa com uma parcela conhecida para os próximos meses. Isso faz com que o quê? Com que o cliente consiga se organizar melhor e consiga pagar e honrar suas parcelas. Alexandre, você mencionou esse avanço, né, da base de clientes ativos, que avançou 1.200.000 clientes, cerca de 1.200.000 clientes no trimestre, e chega ao patamar de 24 milhões, segundo os dados publicados pelo Banco Inter. Eu queria entender quem é esse cliente. A gente está falando do cliente pessoa física, está falando do cliente pessoa jurídica, até para a gente entender também esse perfil acerca do risco e de concessão de crédito, por exemplo. A nossa base de clientes ela é muito diversificada, Vitor. Então, assim, majoritariamente a gente está falando de pessoas físicas. Hoje são mais de 41 milhões de clientes, por volta de 2 milhões e meio pessoa jurídica e o restante são pessoas físicas. Idade média por volta de 32 anos, pouco mais de 50% público masculino, restante feminino. E a gente, apesar da gente enxergar essas médias, a gente tem um produto que ele é muito popular e tem se tornado cada vez mais popular em todas as idades. Então a gente tem o que a gente chama de conta Kids, que é uma conta para pessoas com menos de 13 anos, entre 13 e 18. A conta You, que é a conta ali para os adolescentes. Então, o nosso produto ele é super popular em praticamente todas as idades. E quando a gente pensa na carteira de crédito e pensando em inadimplência, qual que é o público, a gente está falando do brasileiro médio excluindo uma parte da base da pirâmide. Então, aqui a gente está falando de um cliente que tem essência digital, o que eventualmente não ocorre com a base da pirâmide de renda. Então, é média excluindo uma parte ali da base da pirâmide do ponto de vista de renda. Conversei com o Alexandre Rício, CEO do Banco Inter aqui no Brasil. Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, Vitor. Abração.